Alô, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. The Dark and the Wicked é um filme de 2020 muito comentado por ser um terror de dar calafrios. Confesso que na época algo não me chamou muito a atenção nele, eu deixei passar, mas recentemente assisti por indicação de vocês para fazer o vídeo. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Um casal de idosos vive de forma isolada em uma fazenda no Texas. Ele tá super doente, acamado, sem qualquer tipo de interação, e ela tá com visíveis sinais de estresse, desgaste, cansaço por toda essa situação. Em razão disso, Louise e Michael deixam as suas famílias para passar um tempo com os pais, e é nesse momento que eles percebem ter algo de muito estranho com a mãe deles. The Dark and the Wicked, que não tem um título no Brasil, mas a sua tradução literal seria algo como O Sombrio e o Perverso, foi dirigido e escrito por Brian Bertino, o mesmo diretor de Os Estranhos, lá de 2008. A direção de Brian é super competente, ele consegue captar a essência sombria da história e de cada personagem. Como antigamente ele trabalhava como técnico de iluminação-chefe, o cara entende de luz e sabe o que funciona. Então esse fator, que é absolutamente importante em filmes de terror, é utilizado a favor da obra. A fotografia predominantemente amarela, por exemplo, é um artifício usado no cinema para associar as cenas a situações de insegurança, doença, loucura e até ingenuidade. Quem assistiu sabe que o filme tem esse teor. Além disso, Brian já falou várias vezes o quanto é fã do gênero, então a sua experiência como público de terror também influencia positivamente na história. Ele sabe o que assusta e que às vezes aparecer tudo nem sempre é tão interessante, mas que olhos embranquecidos em um rosto senil podem causar arrepios. A trilha sonora é um outro ponto bem explorado. Nem sempre nós temos música, mas a sonoplastia está sempre presente. O vento, o barulho dos penduricalhos, da tábua do piso rangendo e todos esses elementos, esses sons preenchem a cena. Tá, Morena, tu amou o filme? Não. Eu considero ele muito bem produzido, mas algumas coisas me incomodam, sobretudo de roteiro. Embora o elenco vá muito bem dentro da proposta, além de ter clichês e vários momentos previsíveis, como o final, por exemplo, que é onde o filme peca mais, na minha opinião, ele quis ser muito o filme que não te explica nada, sabe? E assim, vocês me conhecem e sabem que eu não acho que tudo precisa de explicação, mas para você não dar ela e ficar tudo bem, o conteúdo da história base precisa ser um pouco mais concreto. Usando uma expressão que o próprio filme usa, a gente precisava de um pouquinho mais de corda. Eu vi várias pessoas associando The Dark and the Wicked com A Bruxa e Hereditário, e assim, em termos de qualidade, não, eu não acho, porque ainda acho A Bruxa e Hereditário bem superiores, mas sim, tem alguma coisa, principalmente no visual de A Bruxa e na melancolia de Hereditário. O longa, além de explorar o sobrenatural, também usa bastante o terror psicológico. Então assim, eu gostei do longa, acho que ele tem cenas em se tratando de terror bem legais, bem sombrias, que dá pra dar uma arrepiada, mas no geral me faltou alguma coisa, então eu não consigo considerar ele um baita filme. Sendo bem sincera com vocês, eu tô sentindo falta de um terrorzão daqueles que não me deixa dormir, então se vocês tiverem alguma sugestão, já deixem aí nos comentários. Pra você assistir The Dark and the Wicked, tem que dar uma boa pesquisada na internet, porque infelizmente não tá aí nessas plataformas comuns de streaming. Your mama, she was saying things. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Os primeiros minutos de filme são sensacionais de uma forma bem diabólica. Tem essa grande fazenda, onde tá o casal de idosos, tem uns bodes, uma espécie de celeiro, não sei como é que chama direito. E aí tem vários penduricalhos, né, coisinhas penduradas na entrada desse celeiro. E nitidamente é pra fazer barulho se algo entra. Rola um uivo e de repente tem alguma coisa ali no meio daqueles animais e não é uma coisa muito desse mundo não. A senhora tá lá cortando cebola na cozinha e ela
ela olha pra trás e é como se alguém estivesse sentado na cadeira olhando pra ela, e a gente não tá enxergando nada. Essa é a introdução do filme e a partir daí ele vai se passar durante uma semana, de segunda a domingo. Segunda-feira chega Louise e o Michael, e a mãe diz que não era pra eles terem chegado lá, que não era pra eles terem ido, que não é o que eles estão pensando. Nitidamente ela não quer os dois ali. Chega a noite, ela tá na cozinha mais uma vez, a gente escuta o barulho da cadeira como se tivesse alguém se sentando ali. Ela tá cortando cenoura e do nada ela começa a picar os dedinhos. Isso mesmo, e aparece mesmo ela cortando os dedos. Terça-feira ela não tá em lugar nenhum, tem só os dedos ali picados em cima da pia e eles encontram ela enforcada no celeiro. Quarta-feira, eles estão em luto, chega a enfermeira que costumava ficar com o senhor e ela conta que a mãe deles estava falando umas coisas estranhas pro nada, como se ela estivesse conversando sozinha. O Michael quer levar o pai pro hospital, porque enfim, não cabe mais ficarem ali naquela casa, mas a Louise diz que vai ficar ali porque era o que eles queriam, o pai queria terminar a vida dele ali na fazenda, então não ia levar para um hospital coisa nenhuma. A partir daí, os elementos estranhos começam a acontecer com os dois. A Louise tá bem bela ali tomando um banho, alguém bate na porta do banheiro, quando ela abre a cortina do box, tá o pai parado com os olhos brancos olhando pra ela. Ele começa a balançar a cabeça enlouquecidamente, é uma cena que dá agonia porque a figura daquele senhor com os olhos brancos é agoniante. O Michael entra, obviamente que não tem ninguém, e a Louise tá lá no chão do box chorando. É aí que eles encontram o diário da mãe, na última página dizia que o diabo estava na escuridão e que estava esperando pela alma do David, o pai. Vê se nesse momento já não era a hora deles picarem a mula. Quinta-feira eles se perguntam como ela conseguiu se enforcar se não tinha nada pra ela subir. Por conta disso, eles vão na autópsia, de fato, né? A morte foi por enforcamento. E o legista diz que ela tinha várias cruzinhas que eram entregues numa escola dominical no bolso dela. Luiz fala, calma aí, ela não ia nessa escola, por que ela tinha um monte dessas cruzinhas? E aí, meus amores, um monte de coisa bizarra começa a acontecer, inclusive aranha saindo da boca do senhor. Uma outra situação é, o Michael tá dormindo no seu quarto, luz apagada, e do nada a luz acende. Sim, é o contrário, ao invés da luz apagar, agora ela vai acender do nada, sem ninguém dentro do quarto. Ele levanta, vai até o interruptor, desliga a luz e volta pra dormir. Pum, liga de novo. Quando ele vai na janela, ele vê a mãe flutuando na rua. E essa cena tem uma vibe bem a bruxa. Sexta-feira, a Louise está dormindo na cama com o pai pra cuidar dele à noite e quando ela acorda, ela tá com o rosto todo sujo de batom. Mais tarde, um padre vai visitar eles. E assim, esse cara tá bem estranho, ele até parece meio bêbado. E começa a falar que ele tava indo lá na casa pra ajudar a mãe deles. Os dois falam que a mãe não acreditava em Deus, mas estava acreditando que o diabo tava ali. O Mike fica bem irritado porque ele acha que era o padre que tava colocando todas essas coisas na cabeça dela e o expulsa. É madrugada, 3 da manhã e tem alguma coisa lá fora. Quando eles vão ver é quem? O padre, mas agora a ceninha dele ali tá bem diferente. Ele diz pra eles irem lá na rua e pergunta se eles querem um pouco de corda. Do nada o telefone toca e quando eles vão atender, o padre sumiu. Do outro lado da linha, porque a Louise, na verdade, ela não atende, ela só tira da tomada e desliga, tá o Charlie, que era um cara que ajudava ali na fazenda, ajudava a família e tal. O Charlie, na casa dele, tá vendo a Louise toda machucada se cortando com uma faca. Ele então pega a sua espingarda e atira em si mesmo. Sábado, penúltimo dia. Agora a Louise quer levar o pai pro hospital, mas já não dá mais tempo. O médico diz, cara, se a gente tirar ele daqui, ele vai morrer. A Louise então resolve ligar para esse padre. E aí, quando ele atende, ele pergunta quem é e como que conseguiu esse número. Ela diz que foi ele quem deu no dia anterior, quando ele foi lá. E ele diz que esse número era de um hotel onde ele tá hospedado e que ele nunca foi lá nessa fazenda, no Texas, e não sabe do que ela tá falando. E pior, ele fica indignado porque tá achando que é um trote. Afinal de contas, ele tinha uma filha chamada Louise, que morreu lá naquela localidade há muito tempo atrás. E aí eu fiquei, como assim? Bom, depois disso, vários cabritos aparecem mortos e à noite o Mike vai pro celeiro. É aí que ele enxerga a mãe, nua, toda cortada, vindo em direção a ele e quase faz ele se matar. A Louise, no quarto, sente que tem alguma coisa atrás dela, do lado do pai, mas ela não se vira. E aí, quando ela resolve de fato olhar, tá o pai pendurado no teto, dizendo fuja. Mas daí ela acorda, foi um sonho ou não. Domingo, último dia. Em tese, chega o que seria a neta do Charlie lá na fazenda, fala com a Louise, mas do nada ela começa com um papo bem estranho, um sorriso demoníaco e diz que as coisas vão acabar logo. A guria some e a Louise liga pro irmão. Onde que tá o Mike?
indo embora. Sim, ele simplesmente pegou as coisinhas dele e foi embora na madrugada. Quando ele chega em casa, ele vê as 2 filhas e a esposa mortas. Ele não aguenta, se mata, e aí chegam as 3 de fato vivas. O que ele viu foi uma alucinação. Enquanto isso, lá na fazenda, chega a enfermeira que do nada começa a se furar com as suas agulhas de tricô e ataca a Louise. Ela mais tarde acorda, ela tinha ficado só inconsciente com o ataque, a enfermeira já tá morta, ela vai até o quarto do pai, o pai tá morrendo, escuta a mãe cantar e do nada alguma coisa se gruda nela e fim de filme. He's already here. Então assim, esteticamente falando, ele funciona muito bem o filme, de verdade. Mas em história, me conta, a função do padre, eu não entendi muito bem o que era aquilo. Como assim ele tinha uma filha que se chamava Louise que se matou há um tempo atrás? Era ela? Não era? Por que o Charlie viu a Louise se matando, se cortando com uma voz distorcida? O que a Louise tinha, afinal de contas? Será que tem a ver com o motivo daquela coisa ter chego lá naquela fazenda? Porque isso também não tem uma explicação. De fato, isso eu acho que não precisa de uma explicação. Mas esses outros pontos que eu comentei, principalmente envolvendo essa personagem, me interessava saber um pouquinho mais. Mas é isso, é um filme interessante, vale a pena assistir. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre ele e me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.